Olá, eu sou o Heber Juque e quero falar hoje sobre o livramento de Deus. Eu falei na devocional anterior que Herodes havia mandado prender Pedro e o deixou na prisão por 7 dias durante o período da festa da Páscoa. Enquanto isso, a igreja orava incessantemente por sua libertação. E hoje vamos ver como Deus o livrou da prisão de uma forma sobrenatural. O primeiro aspecto que destaco deste livramento é que ele aconteceu na última hora. Diz a Bíblia que na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Gente, parece que Deus gosta da última hora, não é? Parece que o tempo da ação de Deus, do livramento de Deus, só vem na última hora, quando as circunstâncias parecem que irão nos destruir. Eu mesmo já passei por situações que Deus interviu apenas na última hora. E como é difícil aguardar esse momento da ação de Deus. Agora, interessante que Pedro sabia que seu julgamento e condenação já estavam marcados para o dia seguinte. E na noite anterior, ele estava dormindo entre 2 soldados. Ele não se desesperou, não tentou negociar com os 2 guardas, ele apenas dormiu. Você conseguiria dormir numa situação dessa? Pedro conseguiu. E Deus me ensina através da situação de Pedro que Deus sempre está no controle das situações. Querendo a gente ou não, tudo está em suas mãos. E segundo, eu posso confiar em Deus, mesmo estando algemado, preso, impossibilitado, cansado, desanimado, enfim, não importa a situação. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus quiser te livrar dessa situação, Ele te livrará. Se não quiser, continue a confiar nele, pois Ele sabe o que faz. Eu creio que este era o sentimento de Pedro naquele momento, sabendo que estava chegando a sua hora. Ele confiava em Deus. E segundo, que o livramento foi sobrenatural. A Bíblia diz, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Deus enviou um anjo àquela prisão para libertar Pedro. E aprendo aqui que para receber os milagres de Deus, são necessárias algumas coisas. Primeiro, a atitude de Pedro. Pedro fez o que lhe cabia fazer, que era acordar, se levantar, se vestir, calçar as sandálias, colocar sua capa e segui-lo. Ele tinha fé em Deus para isso. Segundo, a atitude do anjo. E o anjo fez sua parte. Tirou as algemas de Pedro, fechou os olhos dos guardas, guiou a Pedro entre os soldados, abriu automaticamente o portão de ferro e o levou para fora. Portanto, aqui foi o agir sobrenatural de Deus. E eu acrescentaria mais uma coisa muito importante, que é a oração incessante da igreja. A igreja orou, clamou dia e noite em favor da libertação de Pedro. Esses 3 elementos, essas 3 coisas juntas, alteram qualquer circunstância da vida. E terceiro, o livramento foi uma surpresa para a igreja. Pedro sabia que a igreja estava orando por ele, e por isso foi direto para a casa onde estavam reunidos. Seu interesse era motivá-los, era encorajá-los, era dizer-lhes que suas orações foram ouvidas. Mas, pelo visto, no primeiro momento não acreditaram no milagre sobrenatural de Deus. E o texto diz o seguinte, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando.
Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Estou saindo, e foi para outro lugar. A alegria de Rode não conseguiu contagiar os irmãos que estavam orando. As batidas na porta e as palavras de Rode não geraram deles alegria e certeza da resposta de Deus. E pior, a consideraram louca, fora de si. Já aconteceu com você alguma situação semelhante a esta? Onde você clamou a Deus por uma situação e alguém lhe trouxe a resposta e você não acreditou que era de Deus? Pois é, saiba que o Senhor continua respondendo às orações de várias maneiras. Ele pode usar uma criança, jovens, adultos, pode usar circunstâncias, pode usar uma palavra, uma pregação, uma devocional, um estudo bíblico, um milagre de saúde física, enfim, Deus, ele é soberano para responder o seu clamor. Por isso, esteja aberto, esteja aberta para ouvir, sentir e ver os milagres de Deus que tanto você clama e espera. Creio que Ele ouve suas orações e atenderá no tempo certo. E o verso 17 diz que Pedro saiu e foi para outro lugar. A Bíblia não declara para onde ele foi, mas com certeza ele continuou pregando o Evangelho de Jesus por onde passava, pois este era o seu chamado. E na próxima devocional falarei sobre o que acontece com aqueles que tentam lutar contra Deus e sua igreja. E se essa palavra tocou em você de alguma forma, tocou em seu coração, quero te pedir que você dê o seu like especial logo aqui abaixo. E se quiser deixar algum comentário ou alguma sugestão, será muito legal, será muito bem-vindo. Um grande abraço, Jesus abençoe seu dia e até a próxima devocional.